Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos à Rota 4. Eu sou a pastora Loide e eu já quero parabenizar você por ter conseguido chegar aqui. A Rota 4 é uma rota muito especial, onde nós iremos estar falando sobre os ministérios. Mas antes de tudo isso, nós queremos falar sobre a vida ministerial. E nesse curso aqui, o nosso objetivo é oferecer para você uma bússola para você atuar aqui na nossa igreja. Pode ser no altar, na administração, no cuidado das pessoas, não importa. Aonde o Senhor tem chamado você, então aqui esse curso vai te ajudar, ok? Bom, a vida ministerial, acima de tudo, é um grande privilégio. A resposta do Senhor para nós. Todos nós temos um talento e o Senhor tem nos chamado para colocar esse talento em serviço da sua igreja. E você está aqui fazendo esse curso é porque o Senhor encontrou em você um talento e você tem ouvido esse chamado para servir o corpo de Cristo. Em Salmo 100, do versículo 1 e 2, diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Esse não é apenas um convite, mas é um mandamento que ressoa dentro do meu coração e dentro do seu coração de sermos essa resposta. E não apenas servir, mas servir com alegria, tendo assim um coração voluntário. Todos nós estamos aqui de forma voluntária para servir o corpo de Cristo. E eu quero aproveitar e já iniciar falando sobre 7 pilares importantes sobre o coração voluntário. Vamos lá? Primeiro pilar que nós vamos trabalhar hoje é sobre ter consciência do nosso chamado. Você precisa entender primeiro que isso é um privilégio. Participar da igreja e do serviço é um privilégio. E nós temos então agora a oportunidade de aperfeiçoar os nossos dons. Todos nós temos algo que nós somos bons. Então você precisa ter a consciência. Para que o Senhor te chamou? Qual é a habilidade que você tem? Às vezes você tem a habilidade de cantar, habilidade de se comunicar, habilidade muitas vezes de ser uma pessoa extremamente organizada. O Senhor te deu um dom e você precisa ter a consciência. E esse dom não é para ficar guardado, mas para servir, tá bom? Então o primeiro pilar é ter consciência. Segundo pilar, a pessoa certa no lugar certo. É muito importante que você esteja no lugar certo. E nós, como equipe, como pastores, o nosso trabalho é realmente direcionar você para estar no lugar certo. É muito difícil quando nós estamos atuando em um lugar que não é o nosso chamado. Nós ficamos cansados, nos sentimos sobrecarregados, mas existe algo que é específico para você, dentro do seu dom. Então nós realmente precisamos entender para que eu fui chamado? Aonde eu vou atuar? Será que eu vou atuar nas mídias sociais? Eu tenho chamado para isso? Eu tenho um dom para isso? Será que eu vou atuar no louvor? Né? Vocês sabem que o meu desejo era estar no ministério de louvor, mas eu não tenho esse dom. Então, não adianta eu estar no lugar aonde eu não fui feita para aquilo, porque isso me traz desgaste. Então, a pessoa certa no lugar certo. Terceiro pilar, a cultura da graça. Nós precisamos entender que nós estamos aqui por causa da graça de Deus. E se nós entendermos isso, nós não vamos ter medo de errar. Muitas vezes nós não damos um passo porque nós achamos, mas e se eu não conseguir, e se eu não fizer certo, e se eu não errar? E tá tudo bem, né? Toda vez quando nós iniciamos um ministério, ou toda vez que nós começamos a ser voluntário em alguma área da igreja, nós vamos entender que no começo nós vamos errar, porque nós estamos aprendendo. Então nós não precisamos ter medo. Nós temos essa cultura da graça. Então você não precisa ter medo de tentar, ok? Quando os desafios vierem. Outro pilar é o pilar valorização do indivíduo. Eu quero que você entenda que você é muito mais importante para nós do que o que você desempenha na igreja. Nós amamos, a igreja ama você, não pelo aquilo que você faz, mas a igreja ama você porque você é filho de Deus e nós somos a família da fé. E nós precisamos entender que o indivíduo, ele é muito mais importante do que o que ele desempenha. E no seu coração precisa estar claro isso, ok? Nós amamos por quem você é, não pelo aquilo que você oferece, ok? Esse é um dos pilares também. O outro pilar que nós temos é responsabilidade. E aqui é muito importante. Como voluntário, você se
dispôs a cuidar de certa área da igreja, de determinado ministério, e você precisa ser responsável por aquilo. Então, aquilo que você pegou para fazer, você precisa ser responsável. Então, se você falou que vai fazer alguma coisa, você tem que ser responsável para você cumprir. Nós não podemos tratar as coisas da igreja, na casa de Deus, sabe? Ah, se der eu faço, se não der eu não faço, se eu conseguir, não. Nós precisamos ter esse senso de responsabilidade. Ou seja, você está decidindo amar aquilo que você se dispôs a fazer, tá? Então a responsabilidade também é um dos pilares. O outro pilar é ritmo equilibrado. E aqui é muito importante. Você precisa ter tempo para servir e você precisa ter tempo para ser servido também. E aqui é um grande problema dentro da igreja, que muitas vezes nós entramos no ativismo, trabalhamos e nós não temos equilíbrio. Então nós temos que servir, temos que ter o nosso ministério, mas nós temos que ter tempo também para adoração, tempo para buscar a Deus, tempo de ser servido pelos nossos irmãos. Então nós precisamos ter um ritmo equilibrado, ok? Não apenas entrar no ativismo. E por último, liderança inspiradora. Nós temos a necessidade de termos uma liderança que nos inspire. E nós temos, por exemplo, o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi o nosso maior líder de servo, que servia as pessoas, trabalhava no reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus. E assim como Jesus, o nosso maior exemplo de liderança, eu e você devemos inspirar as pessoas a também terem esse coração voluntário de estar servindo na casa de Deus. Amém? Bom, esses foram os 7 pilares e eu aguardo então você na próxima aula, onde nós iremos falar sobre as finanças dentro do ministério.